Olá, eu sou a professora Rosângela, do Projeto Escola do Mar. Eu sou o professor Joaquim, também do Projeto Escola do Mar. E hoje o nosso cenário é a Praia da Daniela, no manguezal do Rio Ratones. O quarto episódio, nós estamos tratando dos manguezais. Ele vai ser dividido em duas partes. A primeira parte, nós vamos tratar da história natural dos manguezais. Na segunda parte, nós vamos tratar dos serviços ecossistêmicos e das problemáticas ambientais. O ecossistema manguezal é um dos ecossistemas mais importantes do mundo. De todos os ecossistemas, esse cumpre um papel fundamental. Ele é o berçário de toda a vida marinha. Cerca de 90% de toda a vida marinha fica e se reproduz aqui. Então ele é extremamente importante. Ele hoje tem 162 mil metros quadrados no mundo todo e no Brasil é 25 mil metros quadrados. Ele compreende de Amapá até Laguna, né? E Rosângela, em Florianópolis, quais são os principais manguezais, Rosângela? Como você já adiantou, os manguezais são ecossistemas super complexos, mas são extremamente produtivos, né? E aqui na ilha de Santa Catarina, a gente tem 5 manguezais identificados. Esses manguezais, eles têm relações com a desembocadura de rios, né? Então, nós estamos aqui no manguezal do Rio Ratones. Então, esse manguezal, ele tem relação com a bacia hidrográfica do Rio Ratones. Além desse, nós temos o manguezal do Saco Grande, o manguezal do Itacorubi, o manguezal do Rio Tavares e o manguezal da Tapera. Nós sabemos que existem várias características do manguezal, desde solo, clima, né? Nós sabemos que os alunos muito perguntam desse cheiro que os manguezais têm, né? Da característica do clima. Nós não vamos encontrar manguezais no Ártico, nem em outras regiões frias. Nós encontramos em determinado clima. Quais são os climas? Qual é o tipo de solo que caracteriza os manguezais? Então, você citou anteriormente, né, que os manguezais no Brasil, por exemplo, eles vêm do Amapá até Laguna, né, em Santa Catarina, que são exatamente regiões de clima tropical e de clima subtropical. O solo, a característica do solo, ele é um solo bastante lodoso e que é rico em matéria orgânica, mas também ele é muito pobre em oxigênio, o que faz com que, principalmente as plantas, tenham que produzir adaptações para sobreviver nesse ambiente. Então, a água também ela é uma água salobra, justamente porque ela é produzida, podemos dizer assim, do encontro da água do rio com a água do Oceano Atlântico. Ele é um ecossistema costeiro, né, de transição, então ele fica entre dois ambientes, que é o ambiente marinho e o ambiente costeiro. Esse ecossistema, como eu já tinha dito antes, ele é extremamente complexo. Então, para viver nesse local, os organismos têm que ter adaptações. As plantas, os próprios animais que habitam nesse lugar. Pela falta de oxigênio, pela salinidade, pelas marés cheias e as marés baixas, né? Nós já quando fizemos e já falamos sobre o ecossistema de Restinga, falamos sobre a salinidade e como as plantas liberam o sal, né? E a dificuldade de sobrevivência naquela região. E quais são as adaptações, Rosângela, necessárias que as espécies adquiriram para conviver, para viver nesse habitat? É importante lembrar, por exemplo, que no episódio anterior a gente falou da vegetação da floresta umbrófila densa, né? E que lá dentro dele existe uma variedade muito grande de espécies vegetais. Aqui no manguezal,
que nós temos apenas espécies de mangue. Por quê? Nós temos uma diminuição nessa diversidade de espécies, justamente porque o mangue, ele desenvolveu adaptações para que ele conseguisse sobreviver nesse ambiente. Então ele tem adaptações de raízes, as raízes, apesar de elas serem axiais, elas são raízes que desenvolveram, né, elas são pneumatóforas, ou seja, elas desenvolveram adaptações em que ela fica fora do ambiente daquele solo lodoso, justamente para que ela possa fazer esse processo de respiração. As folhas, por exemplo, têm a adaptação da eliminação da salinidade para que ela possa sobreviver naquele ambiente. E na reprodução, tem uma coisa muito interessante que acontece, que é a viviparidade, né? Então, ela consegue desenvolver toda a parte da estrutura vegetativa ainda na planta, e somente quando ocorre a formação de um pêndulo no propágulo é que ele cai, então, já com a formação pronta para fixar aquele solo e assim, então, poder se desenvolver. E, Rosângela, existem espécies endêmicas no manguezal, vegetais e animais? E quais são as características dessas espécies que tem aqui? Então, nós falamos que, como eu falei anteriormente, nós temos uma menor diversidade de espécies vegetais, né? Então nós encontramos como característica a formação no manguezal, o mangue, que é quem dá o nome ao ecossistema. Então nós temos o mangue vermelho, aqui por exemplo na ilha de Santa Catarina nós encontramos o mangue vermelho, o mangue branco e o mangue preto, com a predominância maior entre o mangue preto e o vermelho em algumas regiões, né? Em espécies animais, a gente encontra, como você mesmo já colocou no início desse vídeo, nós temos um local de abrigo, que serve de berçário, que serve, né, de um local onde eles conseguem sobreviver, as espécies animais marinhas, na grande maioria, até a idade juvenil, para então, quando chegar adulto, poder fazer as grandes viagens e completar o seu ciclo de vida. Então nós temos espécies de peixes, né, que passam e que fazem esse processo dentro dos manguezais. Nós temos espécies de moluscos que acontece isso. Nós temos espécies de crustáceos. A gente pode até citar como, por exemplo, o caranguejo-sá, que ele é importantíssimo, né? Que as suas tocas dentro do manguezal, ela tem uma importância grande nesse processo de aeração, de oxigenação, né? De oxigenação do solo. E, além disso, nós também temos espécies de aves que são importantes, que vivem nesse ambiente. Migratórias, né? Também, bastante aves migratórias, né? Exatamente. Uma coisa que é interessante, que muitas vezes os estudantes associam, é a presença de répteis, né, nos manguezais. E aí é uma ideia bacana que os professores podem utilizar em sala de aula, por exemplo, que é a busca de literaturas que você possa incluir esses questionamentos dos estudantes para discutir se esse réptil realmente ele é do manguezal ou se ele vem através da desembocadura dos rios, né? Vou citar um exemplo de uma literatura que é daqui de Florianópolis e que foi produzido através de um material produzido na UFSC, que chama A História do Jacaré, né? Nós estamos com ele aqui, não estamos? Isso! E esse livro, ele traz justamente a discussão da modificação das características do papo amarelo do jacaré, que é uma das nossas espécies que nós temos aqui. E lá ele fala no livro das modificações de cores, né, do papo do jacaré, ou do papo ou do peito do jacaré, né, que nós sabemos que é uma característica reprodutiva. Mas que tal você levar esse livro para dentro da sua sala de aula e trazer essa discussão de cuidado parental dos répteis, né? Essa discussão de espécies de répteis. Então fica uma sugestão aí de literatura para os anos iniciais. Esse foi o nosso episódio sobre os manguezais. Se você quer acompanhar nossos episódios anteriores, tem na descrição do vídeo o link dos vídeos anteriores desde o nosso início da nossa websérie. Também existe uma proposta de trabalho, de planejamento, incluindo os objetivos da nossa proposta curricular,
e os eixos da nossa proposta curricular do município de Florianópolis, se você quer ter uma sugestão de uso de atividade com a utilização desse vídeo. Na parte 1, você conheceu um pouco sobre o ecossistema manguezal, as características principais desse ecossistema. Conheceu um pouco sobre as espécies predominantes nesse ambiente, as principais espécies vegetais, as características das espécies animais, as adaptações que essas espécies desenvolvem para sobreviver nesse ambiente. E agora, para continuar aprendendo mais sobre os manguezais, assistam a parte 2. Na parte 2, nós falaremos sobre os serviços ecossistêmicos e as problemáticas ambientais desse ecossistema. Se você gostou, que eu tenho certeza que gostou, você curta esse vídeo, né? Se inscreva no nosso canal e acompanhe todas as nossos vídeos, todas as nossas séries.